Viajar costuma ser sinônimo de aventura, descobertas, novas culturas e paisagens de tirar o fôlego. Mas em certos cantos do mundo, cada quilômetro rodado pode ser um flerte direto com a morte. Em alguns lugares, o maior risco nem é o destino, é o trajeto. Estradas dominadas por criminosos, trilhas cobertas de gelo, travessias em rios infestados, comboios que cruzam zonas de guerra. Gente que sai de casa sem saber se vai voltar. Hoje, no belo mundo, a gente vai embarcar nas rotas mais letais do planeta. Número 10. Nigéria. Abrindo nossa lista, a gente começa por um país onde a estrada virou território de guerra. Na Nigéria, não basta dirigir com cuidado. Aqui, muita gente só pega a estrada com escolta armada. Especialmente no norte do país, rodovias que ligam a capital Abuja à cidade de Kaduna, um importante centro urbano na região central-norte, ficaram conhecidas por emboscadas violentas. Motoristas são interceptados, passageiros acabam raptados e arrastões acontecem a céu aberto, em plena luz do dia. Só para se ter noção, a situação ficou tão crítica que até o carro do Google Street View precisou circular com proteção policial. Por isso, não é difícil abrir o mapa da Nigéria e encontrar, vindo logo atrás, uma viatura da polícia ou uma picape branca com segurança privada. O problema é que a própria condição das estradas já favorece o perigo. Com tantos buracos e trechos esburacados, os carros são obrigados a reduzir a velocidade ou até parar completamente. E quando isso acontece, eles viram presa fácil. É justamente nesses pontos que grupos armados montam postos de controle improvisados, cobrando pedágio na marra. Quem tenta furar o bloqueio corre o risco de encarar a mira de um fuzil. E se aqui o perigo vem de armas, no próximo país o caos vem da lama, dos rios e da ausência total de estrutura. Número 9. República Democrática do Congo. Saindo das estradas tomadas por emboscadas, a gente chega agora na República Democrática do Congo, onde o terror é outro. Aqui, o problema não são os bandidos armados, e sim o abandono. Se em países como a Itália ou a Suíça já é difícil cruzar de ponta a ponta por causa de túneis apertados, curvas nas montanhas ou rodovias congestionadas, imagina então atravessar um país inteiro onde boa parte das estradas simplesmente não existe. Em muitas regiões da República Democrática do Congo, o que chamam de rodovia é, na prática, uma trilha de barro. Um dos trechos mais temidos liga Kisangani a Bunia, duas cidades importantes no nordeste do país. O caminho, que deveria levar algumas horas, vira uma odisseia. Caminhões atolam até o eixo, motoristas dormem do lado da carga, esperando dias por resgate. E quando chove, o que não é raro, a estrada vira um pântano sem fim. Por terra, já é quase impossível. E é por isso que muita gente se arrisca nos rios. No Rio Congo, as barcaças viraram o transporte popular. Mas são embarcações precárias, superlotadas, sem colete, sem luz, e seguem viagem mesmo à noite. Em setembro de 2025, 2 acidentes em sequência deixaram quase 200 pessoas mortas. As autoridades já admitiram que boa parte da população abandonou as estradas. Mas os barcos, do jeito que estão, também vivem afundando com tudo dentro. Número 8. Sudão do Sul. O Sudão do Sul nasceu em 2011, como a nação mais jovem do planeta. Mas esse começo promissor veio acompanhado de um peso enorme, pois tudo precisava ser construído do zero. E aí vieram as guerras, a fome, as doenças e a água. Muita água. Há 3 anos seguidos, o rio Nilo Branco e seus afluentes transbordam sem parar, transformando províncias inteiras em pântanos. Cidades como Paniagor, que antes eram movimentadas, foram engolidas pela água. O que sobrou foram ilhas improvisadas, cercadas por diques frágeis, e os moradores só rezam para que eles aguentem firme. Com as estradas submersas, o único jeito de seguir viagem é de barco. Aí começa outro sufoco. Trechos de 300 quilômetros, que antes levavam algumas horas, agora podem durar 2 dias. É desviar de telhado,
empurrar embarcação atolada em grama e lama e beber a mesma água barrenta que alagou tudo, mesmo sabendo o risco de pegar cólera ou coisa pior. Mas a ameaça não vem só da natureza. Grupos armados, como os guerrilheiros Murli, aproveitam o caos para atacar barcos de deslocados. Tem relato de roubo, sequestro de crianças e até acampamentos improvisados no telhado de igrejas, só para evitar passar a noite à deriva. Para piorar, quase não existem estradas, e o pouco que há vira um atoleiro na época das chuvas. Caminhões ficam presos, motoristas são deixados à própria sorte em regiões onde o governo não tem controle. Nessas áreas, quem manda são os mesmos grupos armados que dominam os rios. Hoje, quase 1 milhão de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. E nesse novo mundo alagado, as estradas viraram rios e o território sem lei. Número 7. Madagascar. Ocupando o 7º lugar da nossa lista, chegamos agora em Madagascar, a maior ilha da África, conhecida pela biodiversidade. E, claro, pelo filme também. Falar de Madagascar e não lembrar do leão Alex, da zebra Marty, do rei Julien e dos famosos pinguins é quase impossível, não é mesmo? Mas além do filme e da natureza, algo que também ficou conhecido é uma estrada que inclusive já virou lenda, ou melhor, pesadelo. É a Rota Nacional 5A, no nordeste do país. E quem já se aventurou por ali apelidou o trecho de Estrada do Inferno. Durante o período de chuvas, entre janeiro e fevereiro, o cenário é quase pós-apocalíptico. Crateras profundas, lama até os joelhos, pontes de madeira improvisadas com troncos e atoleiros capazes de engolir caminhões inteiros. Um percurso de 200 quilômetros que, em condições normais, levaria 2 ou 3 dias, pode se arrastar por mais de 2 semanas. Tem trecho tão estreito que 2 carros não passam lado a lado. Quando isso acontece, alguém tem que dar marcha à ré até encontrar espaço para desviar. Táxis e ônibus evitam esse trajeto. E sabe o que é pior? Para muitas aldeias, é a única conexão com o resto do país. Enquanto motoristas empurram veículos atolados debaixo de chuva forte, a floresta ao redor guarda outros perigos. Já houve ataques a caminhoneiros por bandidos que surgem do nada. E como não tem sinal de celular nem polícia por centenas de quilômetros, se der ruim, é você e a selva. A beleza natural por ali parece o paraíso, mas o caminho até ela pode parecer um purgatório. Número 6. Somália. Se existe um lugar onde pegar a estrada é quase suicida, este lugar é a Somália. Aqui, o maior risco não é a lama, é a bala. Boa parte das estradas do país é controlada por grupos armados, milícias locais e até o Al-Shabaab, uma organização considerada terrorista por governos como os dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Esses grupos montam barreiras improvisadas nas rodovias para extorquir, roubar ou sequestrar quem passa. Motoristas que se aventuram fora das grandes cidades só andam em comboios armados, com seguranças privados ou até escolta militar. Tem empresa de turismo vendendo pacotes com carros blindados e equipe de proteção com fuzil. Para quem quer viajar por lá, é isso ou virar estatística. E não é exagero. Nesse país, qualquer carro é alvo. Já atacaram comboios presidenciais em plena capital, Mogadíscio. Já explodiram bombas escondidas no asfalto. Com civis, principalmente turistas estrangeiros, o ataque é mais direto e envolve bloqueios repentinos com homens armados saindo das dunas e cercando o veículo. Muitos são sequestrados e viram moeda de troca, mas somalis comuns também viram reféns. Em regiões um pouco mais estáveis, como Puntland ou Somaliland, a situação é menos tensa. Mas mesmo lá, a recomendação é viajar de dia e com proteção, pois à noite as estradas somem do mapa e as emboscadas tomam conta. Na Somália, as rodovias que deveriam ligar o país acabaram virando campos de batalha. Cada viagem por terra exige plano, cautela e sorte. Número 5. Nepal. Saindo da tensão armada, a gente vai direto para a tensão geográfica. No Nepal, o perigo vem do alto. Esse pequeno país asiático fica espremido entre a China e a Índia,
no coração da cordilheira do Himalaia. Ou seja, aqui, cada estrada é um desafio vertical. As vias se agarram às montanhas como dá, com curvas coladas em penhascos sem nenhuma proteção. É um lugar onde o motorista vira quase um acrobata, dirigindo no fio da navalha. Um dos piores trechos é a Estrada Karnali, no oeste do país, uma região rural e isolada. Aberta em 2007, ela logo virou sinônimo de tragédia, quando 3 anos depois, um ônibus despencou na encosta, matando 38 pessoas de uma só vez. E esse foi só um dos acidentes. Todo ano tem um caso novo. A estrada é de terra, cheia de cascalho solto e curvas cegas. Durante as monções, ela vira um campo de lama. A chuva desmancha as encostas e provoca deslizamentos. Já teve trecho fechado por dias até conseguirem tirar rochas do tamanho de carros. Em 2019, por exemplo, um deslizamento engoliu um ônibus de turistas na estrada que liga Katmandu, a capital do Nepal, até Langtang, uma vila turística ao norte do país. Ninguém sobreviveu. E não é só a natureza que atrapalha. Tem também a imprudência. Ônibus antigos, superlotados, passageiros até no teto. Em 2014, um micro-ônibus caiu num barranco a caminho de Pokhara, uma das cidades mais turísticas do Nepal, conhecida por seus lagos e por ser ponto de partida para trilhas no Himalaia. A tragédia levantou o debate sobre segurança viária no país, mas pouca coisa mudou desde então. No Nepal, não é apenas o Everest que mata. Número 4. Filipinas. Em quarto lugar, chegamos às Filipinas, um país formado por mais de 7.000 ilhas no Sudeste Asiático, entre o Mar da China Meridional e o Oceano Pacífico. Ali, as viagens mortais assumem várias formas, e nenhuma delas é fácil de enfrentar. A mais temida delas é a Halsema Highway, conhecida pelas curvas em zigue-zague, encostas íngremes e o risco constante de deslizamentos de terra. Em épocas de chuva, o solo encharca e trechos inteiros da pista simplesmente desabam morro abaixo. Motoristas experientes saem antes do amanhecer, tentando escapar das tempestades da tarde, que podem encobrir tudo com neblina densa ou enxurradas de lama. A cada ano, vidas são perdidas nessas rotas montanhosas. Como se não bastasse, a infraestrutura nem sempre ajuda. Faltam guardrails, a sinalização é mínima e muitos trechos ainda nem têm asfalto. À noite, dirigir por essas estradas significa cruzar o escuro total, torcendo para não encontrar árvores caídas ou pedras enormes no caminho. Mas o perigo não fica só nas montanhas. No litoral, as travessias marítimas entre ilhas são parte do cotidiano e também do pesadelo. O problema é que muitos viajam sem colete salva-vidas e em embarcações precárias, sujeitas às tempestades tropicais frequentes. O maior desastre aconteceu em 1987, quando o navio MV Dona Paz colidiu com um petroleiro e afundou, deixando mais de 4.000 mortos, o pior naufrágio civil da história moderna. Mesmo com mais fiscalização hoje em dia, acidentes ainda ocorrem, especialmente nas rotas menores. Quando o tempo muda de repente, algo comum nessa região do Pacífico, as ondas viram montanhas e os barquinhos de madeira não têm chance. Assim, nas Filipinas, a jornada entre um ponto e outro pode ser mais perigosa que o destino final. Número 3. Bolívia. Levando medalha de bronze das rotas mais temidas do planeta, temos um nome que dispensa apresentações: a Estrada da Morte, na Bolívia. Oficialmente chamada de Camino a los Yungas, essa rota conecta La Paz à região dos Yungas e ficou conhecida como a estrada mais perigosa do mundo. Com pouco mais de 3 metros de largura, a via foi escavada na lateral de montanhas íngremes da Cordilheira dos Andes. De um lado, o paredão rochoso. Do outro, precipícios de até 600 metros de altura, sem guardrail, sem margem de erro. Durante décadas, ônibus e caminhões precisavam se cruzar ali, às vezes dando ré na beira do abismo. Inclusive existem relatos de que muitos motoristas jogavam cara ou coroa para decidir quem recuava.
A visibilidade costuma ser baixa por causa da neblina e das chuvas constantes, que transformam o chão de terra em lama escorregadia. Quando chove forte, surgem cascatas repentinas que despencam das rochas direto sobre os veículos. Ou pior, desbarrancam o que ainda resta da pista. No auge do movimento, a estrada registrava até 300 mortes por ano. Hoje, uma rodovia asfaltada assumiu o tráfego principal, mas a Estrada da Morte ainda existe. Agora, como trilha de ciclistas em busca de adrenalina sem se dar conta de que o perigo continua. Não é raro encontrar registros de ciclistas despencando nas valas após curvas mal calculadas. A rota começa a mais de 4.700 metros de altitude e desce quase 3.000 metros rumo à floresta tropical. Ao longo do trajeto, o clima muda do frio andino ao calor úmido, com riscos diferentes a cada curva. É um verdadeiro teste de nervos, onde o inimigo é tanto a natureza quanto a confiança em excesso. Na Bolívia, viajar pode ser literalmente uma questão de vida ou morte. Número 2. Haiti. Seguindo viagem, desembarcamos agora no Haiti. E aqui, o problema não é geográfico nem climático, é humano. O caos tomou conta do país e viajar por terra virou uma roleta russa urbana. A principal rodovia que liga a capital Porto Príncipe ao sul do país já foi uma artéria vital do comércio. Hoje é chamada pelos locais de Ruta del Infierno, a Rota do Inferno. Gangues armadas dominam grandes trechos da estrada e montam postos de controle ilegais onde extorquem quem tenta passar, sempre com o dedo no gatilho de fuzis AK-47. Caminhoneiros enfrentam um dilema brutal. Ou se arriscam a serem roubados e mortos, ou não entregam carga e perdem o sustento. Famílias tentando visitar parentes no interior muitas vezes são arrastadas para fora dos carros, e quem reage, morre. Em Tor, uma comunidade costeira nos arredores da capital, a situação virou símbolo do desespero. Com o controle das estradas nas mãos das gangues, milhares de pessoas se reúnem ali todos os dias, tentando embarcar em barcos improvisados rumo ao sul do país. Só que o mar do Caribe também é traiçoeiro. Embarcações já naufragaram, tentando fugir da violência em terra, e o desespero virou rotina. E essa rota é o retrato mais cruel do país, sem lei, sem Estado, e com a população encurralada entre o medo e a necessidade de sobreviver. Número 1. Afeganistão. Levando medalha de ouro, a gente desembarca agora num país onde a estrada não é só perigosa, é quase uma sentença. Assim como acontece no Haiti, viajar pelo Afeganistão é arriscar a própria sorte. O exemplo mais famoso é a rodovia que liga Cabul, a capital afegã, até Kandahar, no sul. Essa estrada, conhecida como Highway 1, foi toda pavimentada depois de 2003, com apoio dos Estados Unidos. Só que hoje, ela virou um retrato do abandono, com inúmeros buracos, pontes destruídas e acostamentos esburacados. Um prato cheio para o pior acontecer, até porque não é só a infraestrutura que assusta. O problema aqui é que esse eixo atravessa zonas dominadas pelo Talibã e vive sob risco constante de emboscadas, bombas improvisadas e milicianos fantasiados de policiais. Desde que o grupo voltou ao poder, o medo reina novamente. É fuzil, sequestro, granada, avalanche, tudo junto. Não é à toa que ela ganhou o apelido de Rodovia do Inferno, mas no quesito mortal, ela não está sozinha. Outro trecho mortal é o Passo de Salang, uma passagem que liga Cabul ao norte do país, cortando a cordilheira do Hindu Kush, que faz parte do sistema do Himalaia. A rodovia atravessa as montanhas a mais de 3.500 metros de altitude e passa por dentro de um túnel construído ainda na época da ocupação soviética. Esse túnel é velho, mal ventilado e estreito, o que o torna um pesadelo logístico. Em 1982, um comboio militar pegou fogo ali dentro e o resultado foi catastrófico. Centenas morreram asfixiadas pela fumaça, presas no trânsito parado dentro do túnel sem saída. E até hoje ele segue em uso,
sem grandes melhorias. Nos dias atuais, os perigos continuam. Nevascas repentinas fecham a estrada no inverno, barreiras de pedra despencam no verão e os motoristas precisam se espremer em curvas estreitas onde mal cabem 2 carros lado a lado. Mas você acha que acabou? Claro que não! No leste, outra que assusta é a estrada Kabul-Jalalabad. Ela desce por um desfiladeiro estreito acompanhando o rio Kabul, cheio de curvas cegas e caminhões pesados. Um vacilo e o veículo voa na ravina. Ou seja, o Afeganistão entrega todos os perigos possíveis em trechos que somam quase 500 quilômetros. Asfalto, lama, gelo, fuzil, milícia. Aqui, cada ponte cruzada sem explosão é quase um milagre e por isso ele briga junto com nossa primeira colocada, que é boliviana. E assim a gente encerra essa viagem pelos países mais solitários do mundo. Você já imaginava que esses lugares estariam no ranking? Conhece alguém que vive em algum deles ou até já morou por lá e pode contar como é essa experiência? Divide com a gente nos comentários. E claro, se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.